E aí pessoal, beleza? Começando a nossa segunda aula do nosso canal Papo Nada Sério Pro Enem. É isso aí. Semana passada nós iniciamos falando um pouquinho sobre a pré-história, identificando os três períodos básicos e um intermediário, que é o Mesolítico, tá? Que é transitório entre o Paleolítico e o Neolítico, e por último, a Idade dos Metais. Vimos também a questão da instituição das comunidades, primeiras comunidades, as primeiras cidades e as atribuições políticas que começaram a existir ali, beleza? No campo geral, isso foi o que nós destacamos na primeira aula. Hoje, dando continuidade à nossa segunda aula, aula 2 de pré-história, vamos saber um pouquinho sobre os processos migratórios, ou seja, o que levou o homem a chegar à América, certo? Esses passos e os vestígios que marcam esse período, esse processo, nós iremos identificar já já na nossa aula 2 de pré-história. Já já eu volto. Bom, para que a gente possa de fato chegar ao objeto do nosso estudo de hoje, que é a presença do homem na América, o homem pré-histórico, nós vamos remontar um pouquinho todo o processo de desenvolvimento desse homem. Tá? É notório e é unânime entre os cientistas que a origem da humanidade se deu de fato na África. E aí nós temos todo um processo de desenvolvimento do homem, desde o homem habilis, o homem erectus, o homem de Neandertal e o hoje Homo sapiens sapiens, como identificamos, tá? A nossa espécie humana na Terra, certo? Ok? E é a partir desse processo do homem, tá? Na sua fase, entre a sua fase neandertal para o Homo sapiens, é que nós começamos todo esse processo de possíveis rotas migratórias, tá? E ao entendermos justamente as três rotas migratórias que teoricamente explicariam a chegada do homem pré-histórico à América, tá? A gente vai passar a entender realmente as razões que levaram o homem pré-histórico a estar na América. E vamos lembrar também de uma quarta hipótese, tá certo? Ou teoria, que é justamente essa que eu vou deixar para o final e a gente vai poder entender direitinho, que provavelmente ela poderia ter ocorrido, né, e se ganha muita força em defendê-la hoje em dia. Mas vamos parte a parte entender essas rotas migratórias. A rota asiática, a rota pela Polinésia, a rota pela Oceania ou Austrália e, por último, essa que está sendo levantada atualmente como uma provável hipótese, a chegada do homem à América diretamente vindo da África. Vamos entender? Veja primeiro a primeira rota. Segundo essa primeira hipótese, os humanos chegaram à América depois de atravessar o Estreito de Bering, localizado entre a Sibéria e o Alasca. A travessia teria se dado durante a última glaciação, quando as águas do mar baixaram e formou-se uma ponte de terra e gelo ligando a Ásia até a América. Como vocês puderam observar, a primeira rota, ou primeira provável, né, forma em que o homem tenha chegado à América, ela é muito defendida. Talvez uma das que seja mais aceita. Por quê? Porque ela defende esse processo migratório através da migração por terra. O homem caminhou, né, se deslocando da Ásia para a América, cruzando, tá, o Estreito de Bering, onde existe ali uma pequena passagem no mar, mas que na época estava justamente tendo esse acesso devido ao período glacial, né, daquele período onde o homem poderia ter atravessado ou uma faixa de terra ou até de gelo fino, uma camada de gelo fino. Até essa questão, tá, do homem ter vindo por terra é muito defendida. A segunda linha é justamente a questão da ida do homem, tá, para a América a partir das ilhas polinésias. Vamos analisar? A segunda hipótese é de que o homem tenha chegado à América depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, ou seja, saindo das pequenas ilhas polinésias, atravessando o Pacífico e chegando então à América. E a terceira hipótese, não muito diferente da segunda, também tem a ver com a travessia do Oceano Pacífico a partir da Oceania, ou identificamos hoje naquela região de hoje é a Austrália, tá certo? Mas a travessia indicava justamente sair da onde eles estavam de barco
para poder cruzar o Oceano Pacífico e chegar finalmente às Américas, ok? A grande questão é, o homem tinha conhecimento tecnológico suficiente para criar embarcações e fazer esse processo? Essa é a grande questão e o que leva muitos deles a terem dúvidas acerca da proveniência dessa ideia, dessa tese, e que ela tenha sido de fato utilizada. Essa imagem destaca justamente a terceira hipótese, onde o homem teria atravessado o Pacífico saindo diretamente do continente oceânico, ou seja, da Oceania em direção à América. E como acabei de falar para vocês anteriormente na introdução, existe aí uma quarta vertente, uma quarta possibilidade que se ventila logicamente, e ela tem a ver diretamente com a Pangeia. Mas o que tem a ver a Pangeia com a questão da migração do homem para o território americano? Bom, gente, é muito simples. Tá? Se nós formos observar, a geologia explica que no início do mundo, a formação rochosa da Terra, por ser muito novíssima, né, ou muito nova, vamos dizer assim, novíssima ou nova, basicamente isso aí, havia uma possibilidade considerável, uma proximidade considerável entre os atuais continentes, como nós conhecemos. Tá? Essa distância que hoje existe entre esses continentes, naquela época não existia. Como a Terra é uma formação rochosa muito nova, o processo de movimento nas placas tectônicas também estava no seu início, o que explicaria então, por exemplo, a proximidade dos continentes. Além do mais, né, nós podemos observar que dentro do processo da fauna, tá, nas Américas, foram encontrados vestígios e até mesmo fósseis de animais que hoje em dia são encontrados basicamente no continente africano. Então, como é que esses animais podem ter passado para a América se hoje eles só se encontram basicamente lá na África? Isso explicaria a questão da Pangeia e a proximidade dos continentes nessa época. O cientista também poderia explicar a vinda do homem para a América a partir da própria África, em direção justamente ao continente americano. Uma vez compreendido, né, as teses que envolvem a provável forma como o homem chega à América, nós chegamos justamente agora a esse processo, tá, de desenvolvimento, tá, humano na América, certo? Ok? Os primeiros vestígios, e existem muitos vestígios que comprovam a presença do homem na América, inicialmente indicam que ele poderia estar aqui entre 11.500 e 13.000 anos. Só que muitos cientistas começaram a questionar, tá, essa tese que nós chamamos de teoria de Clovis. Clovis é justamente uma região que ficava situado ali entre o Alasca e a Sibéria, geralmente ali próximo ao que hoje é o Estreito de Bering, e que pessoas dali teriam saído diretamente, especificamente, para a América. E segundo cálculos, tá, a presença do homem, ou seja, proveniente dessa comunidade que existia nessa região, teria chegado aqui à América entre 11.500 e 13.000 anos. Só que os vestígios encontrados em várias regiões da América, desde a América do Norte até o final da América do Sul, comprovam outra possibilidade, de que o homem poderia estar aqui na América há muito mais tempo. Veja algumas dessas áreas e vestígios. Nas últimas décadas, a descoberta de sítios arqueológicos na América, mais antigos que os de Clovis, vem demolindo a teoria Clovis e recuando cada vez mais a data da entrada dos humanos na América. Entre os sítios sul-americanos mais antigos estão os de Taima Taima, na Venezuela, Monte Verde, no Chile, Los Toldos e Piedra Museu, na Argentina, Pedra Furada, no Piauí, Lapa do Boquete, Lapa Vermelha e Santana do Riacho, em Minas Gerais. Todos esses sítios apresentam vestígios da presença humana e animal anteriores a Clovis. E como vocês podem ver nessas imagens, são justamente esses tipos de vestígios que são encontrados e que de forma comprovada indicam a presença do homem na América muito tempo antes que 11.000
11.400, 11.500 anos, né? Como a teoria Clovis de fato levava a se crer no caso da presença do homem na América. E aí, gostaram da aula de hoje? Foi curtinha, né? Mas foi muito específica em relação ao objeto que nós queríamos de fato identificar, a presença do homem na América, o homem pré-histórico, né? Migrando ou através dos processos migratórios que vocês puderam acompanhar aí, né? As 3 teorias principais e mais uma quarta que começa a ganhar força com base aí na explicação do fenômeno Pangeia. Beleza? Ok? Alguma dúvida? Deixa lá nos comentários as dúvidas, perguntas, façam lá também, deixem nos comentários, que aí dentro da semana, na próxima aula, nós estaremos dando a vocês as respostas e tirando as dúvidas que vocês porventura venham a ter, tá? Das explicações que tivemos hoje nessas aulas. Beleza? Ok? E só para lembrar, gente, no final desse vídeo, além de deixar o exercício dessa aula específica, tá? De deixar mais 4 questões, a exemplo da semana passada, as 4 perguntas, né? As 4 questões, né, que nós deixamos na aula passada vão estar sendo postadas no final desse vídeo. Confere lá direitinho, veja se você acertou e tente tirar suas dúvidas como um todo. Beleza? Ok? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você, aluna, a você, aluno, que nos prestigiaram através de suas presenças aqui conosco assistindo essa aula de hoje. E lembrando que a aula 3 de pré-história, que é a pré-história no Brasil, será na próxima segunda-feira. Então, a exemplo de hoje, esperem, né? Vão respondendo os exercícios que a gente vai deixar no final dessa aula, para que na próxima segunda-feira vocês possam entrar com tudo na última aula de pré-história. Pré-história, aula 3, a pré-história no Brasil. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a vocês, ó, dou aquele beijo, dou aquele abraço para todos e conto com vocês. Vão compartilhando essa aula aí com seus colegas, seus amigos também. Dê essa força aí pra gente. Vai avisando que toda segunda-feira, canal Papo Nada Sério Pro Enem está no ar com um vídeo semanal. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau! E aí, pessoal, beleza? Se liga aí que agora a gente vai corrigir o exercício da aula passada. Espero que vocês tenham acertado muito. Primeira questão, entre as características do período paleolítico é incorreto afirmar que o homem vivia como nômade, o homem vivia de caça, coleta e pesca, o homem desenvolveu a agricultura em larga escala ou o homem passou a dominar o fogo. Qual dessas alternativas estaria correta? Vamos à resposta certa? Bom, por eliminação, nós caracterizamos então as questões relacionadas ao ponto C. O homem desenvolveu a agricultura em larga escala. É incorreto porque essa afirmação tem muito a ver com o período seguinte, que é o período neolítico. Certo, pessoal? Então a resposta correta é a opção C. Questão 2. Definimos o pré-período mesolítico como sendo o período da pré-história onde o homem dominou o processo de manipulação dos metais, o período em que a escrita formal foi desenvolvida, o período em que o homem fabricava suas armas com ossos e pedras, ou o período transitório entre o Paleolítico e o Neolítico? Resposta correta, opção D, período transitório entre o Paleolítico e o Neolítico. Certo? Vamos agora à questão 3. O que foram as pinturas rupestres? As pinturas rupestres foram meios utilizados pelo homem pré-histórico para tatuar nos próprios corpos. B. Forma de comunicação usada para retratar o seu cotidiano, ou seja, as suas principais atividades. Ou C. Uma forma de ritual feito para a veneração de alguns deuses ou divindades. Logicamente, a opção mais correta é a B. Uma forma de comunicação usada para retratar o seu cotidiano ou as suas principais atividades. Questão 4. Dentro do período neolítico, é correto afirmar que: opção A, o homem melhorou a fabricação de suas ferramentas utilizando o fator polimento das pedras. B, o homem se sedentarizou, ou seja, deixou de se deslocar em busca do próprio alimento e passou a plantá-lo. C, o homem passou a formar aldeias e a domesticar os animais. Ou D, o homem continuou a caçar e proteger o grupo enquanto as mulheres plantavam, cozinhavam e cuidavam dos filhos. Todas as opções são corretas. Se você marcou uma delas, também está correto, embora as 4 afirmativas referem-se basicamente ao homem do período neolítico. Valeu, galera!
E se mesmo assim ficou alguma dúvida, deixa a sua dúvida lá na parte dos comentários que durante a semana eu vou ler e responder para você. Beijo! Agora é a hora do conteúdo da aula de hoje. Se liga aí, responda!